Comentários sobre o vídeo do pastor Gilberto Taise sobre o tema Trono do Espírito Santo na Bíblia, onde ele defende a ideia que o trono tem 3 lugares e o Espírito Santo está sentado no trono. Vamos fazer alguns comentários sobre esse estudo. O estudo começa falando sobre o trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse 22, verso de 1 a 4, onde fala no trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 4, 2 fala que existe um só trono, então não são 2 tronos. Jesus no meio do trono. Então, ele vai montar a ideia dizendo... Jesus está sentado no meio, conforme ele descreve, Apocalipse 7, verso 17. Porém, embora no meio, à direita do Pai. Aí eu faço uma pergunta. Se Jesus está no meio, no centro, à direita do Pai, eu pergunto, quem está à esquerda? Quem está à esquerda? Porque se o trono... Veja, se Jesus está sentado no trono, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, se o Cordeiro está no meio do trono, significa que é um trono repartido. Existe o meio, é porque existe o lado direito e o lado esquerdo. Então Jesus assentou-se à direita do Pai, se encontrando ao centro e à direita do Pai. Então eu pergunto, amigos, quem mais está assentado no trono? Gente, resta alguma dúvida? Resta alguma dúvida? Hã? De forma alguma, só não enxerga quem realmente não quer enxergar. Nós vamos provar pelas Escrituras que nem todos os que se assentam no trono são Deus. Apocalipse 3, 21 diz: Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Essa promessa aqui é feita para os que vencerem, para as pessoas, os salvos, os redimidos. E essas pessoas não são Deus. Então, logo, você tem aqui nesse verso o Pai, o Filho e tem ainda mais lugares no trono, né? Eu acho que é uma maneira muito pobre de examinarmos esse verso, entendendo literalmente que trono seria simplesmente trono. Simboliza também a soberania, o reino, o poder. Eu vou ler um pouquinho antes aqui, Apocalipse 3:20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Nesse verso aqui, logicamente, todos concordam que é Jesus falando. E é Jesus que quer habitar no nosso coração. O próximo verso, que é o 21, diz: Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O verso 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nos versos anteriores, quem estava falando à igreja era justamente o próprio Jesus, através do Espírito da profecia. Para termos uma explanação a mais, nos manuscritos volume 14, página 23 e 24, diz assim: Impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Então foi para a vantagem deles que ele deveria deixá-los ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo. Veja como é claro esse texto. O Espírito Santo é ele mesmo. É esse mesmo Espírito que diz: Eis que estou à porta e bato. É através do Espírito da profecia que Jesus fala à sua igreja. Então, o Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade, da humanidade e independente dela. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito, como onipresente. Justamente o Espírito Santo é a onipresença tanto do Pai quanto do Filho, é um atributo divino. Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, embora não seja visto por vós, esse vos guiará em todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse texto deixa muito claro que o Espírito que fala às igrejas, o Espírito da profecia, o Espírito que fala em Apocalipse, a presença, a onipresença de Jesus. Revelação de Jesus Cristo. Nós não temos um versículo na Bíblia, pelo menos, que falem
que em uma visão foi visto 3 seres sentados no trono. Em todas as visões, onde se fala em mais de um ser sentado no trono, sempre será 2 seres. O verso que nós falamos aqui em Apocalipse mostra que há mais lugares nesse trono, se é que queremos interpretar literalmente. E esse lugar é reservado para o seu povo, para os vencedores, para os redimidos. Quem mais está assentado no trono? Poderia eu forçar a compreensão, querer colocar minha própria interpretação de quem se assentaria nesse lugar sem um estar escrito, e onde está escrito que o Espírito Santo se assentaria nesse trono. Até poderia ser na pessoa dos redimidos, porque os redimidos terão o Espírito Santo e os redimidos se sentarão no trono e o Espírito Santo estaria junto com eles. Então, dessa forma até poderia ser, né? Mas não seria uma pessoa. Deduzir que por haver mais um espaço no trono e forçar a compreensão, forçar o texto que seja reservado ao Espírito Santo, sem levar em conta o verso citado, Apocalipse 3:21, é uma verdadeira omissão teológica. Há uma diferença entre crença pessoal e revelação escriturística. Logicamente, quando se incita para que nós pensemos quem ocuparia esse lugar, ele está querendo que cada um aplique a sua crença pessoal. O católico poderia dizer, esse outro lugar é para Maria, então. Se tem o pai e o filho, onde estaria a mãe, então? E eles querem que façamos a mesma coisa? Apliquemos algo onde nós não dizemos assim, está escrito, o Espírito Santo está sentado à esquerda. Não está escrito. Não tem isso escrito. Pastor Gilberto, você quer que eu acredite em uma suposição? Não seria mais prudente nós acreditarmos em um está escrito? Em uma outra palestra no mesmo canal do pastor Gilberto Tais, é admitido o seguinte. Veja o vídeo e veja o que eles admitem. Qualquer coisa que venha para que você possa, quem sabe, aliviar um pouco a sua consciência e te dar um pouco mais de tranquilidade, entre aspas, você aceita. Então, o que ocorreu comigo foi isso. É claro que eu ficava, lógico, pensando nos textos bíblicos, porque a palavra de Deus ela é muito clara. E eu admito, e eu acho que não é nenhum problema em admitir, acho que todos nós admitimos, que a evidência escriturística direta sobre a divindade do Espírito Santo ela é limitada. Eles consideram que a revelação sobre a divindade do Espírito Santo é muito limitada nas Escrituras, justamente porque eles querem provar que o Espírito Santo é uma pessoa. Justamente porque eles querem provar algo que a Bíblia não prova. A Bíblia não revela sobre isso. A Bíblia não revela que o Espírito Santo seja uma pessoa. Nem muito menos que o Espírito Santo está sentado no trono. E justamente a tese que o Espírito Santo está sentado num trono é uma tese limitada, realmente, porque esbarrou nos limites de um está escrito. Este é o limite, está escrito. Mas ele bem falou no início do vídeo dele as seguintes palavras. Qualquer coisa que venha para que você possa, quem sabe, aliviar um pouco a sua consciência e te dar um pouco mais de tranquilidade, entre aspas, você aceita. Se ele fala que nas Escrituras não está clara a revelação sobre a divindade do Espírito Santo ser uma terceira pessoa, de onde foi que ele tirou essa conclusão? Algumas recomendações de leitura a respeito deste tema, deste assunto. Então, nós temos aí o livro A Trindade, da CPB, você encontra na Casa Publicadora Brasileira. Você tem a revista Parousia, que fala sobre a Trindade. São 2 revistas parousias que falaram sobre o tema da Trindade. Eu já li muita literatura, muitos escritos de vários autores adventistas e não adventistas. É aceitando o que está escrito nesses livros não inspirados, nesses livros teológicos, que muitos passam a crer em algo que na Bíblia, segundo eles, não está claro. Mas vejamos a citação do livro O Grande Conflito, página 595. As opiniões de homens ilustres, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos,
tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam. A voz da maioria, nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro "assim diz o Senhor". Resta alguma dúvida? Hã? De forma alguma, só não enxerga quem realmente não quer enxergar.